Olá pessoal, sou a professora Eliana Oliveira da disciplina de Geografia. Sou professora da Rede Pública de Ensino do Estado do Rio de Janeiro. Essa é a videoaula do primeiro bimestre do módulo 1 do ensino médio das unidades escolares da DIESP. E na aula de hoje falaremos sobre localização no espaço geográfico, noções de cartografia, domínios morfoclimáticos e clima. Imagine se um dia vocês se vissem perdidos no deserto do Saara ou na floresta amazônica. Se tivesse a chance de pedir ajuda, qual a referência para ser encontrado você daria? O ser humano sempre necessitou de referências para se orientar no espaço geográfico. Um rio, um morro, uma igreja, etc. Mas como ter referências um pouco mais precisas? As coordenadas geográficas nos auxiliam na localização precisa de elementos no espaço geográfico. O globo terrestre pode ser dividido por uma rede de linhas imaginárias que permitem localizar qualquer ponto em sua superfície. Essas linhas determinam dois tipos de coordenadas, a latitude e a longitude, que em conjunto são chamadas de coordenadas geográficas. Elas funcionam como endereços de qualquer localidade do planeta. A latitude é a distância em graus dos paralelos, que são as linhas na horizontal, e tem como paralelo principal a linha do Equador, que divide a Terra em dois hemisférios, norte e sul. Para determinar a segunda coordenada, a longitude, foram traçadas as linhas que cruzam os paralelos perpendicularmente. Essas linhas, que também cruzam o Equador, são denominadas meridianos. Como referência, convencionou-se internacionalmente adotar como meridiano 0 graus o meridiano de Greenwich, que passa no distrito de Greenwich, na região de Londres, e o meridiano oposto a 180 graus, que é chamado de antimeridiano. Esses meridianos dividem a Terra em dois hemisférios, o ocidental, a oeste de Greenwich, e o oriental, a leste. Hoje temos um recurso tecnológico com maior precisão, que é o Sistema de Posicionamento Global, o GPS. O aparelho de GPS é um sistema de navegação que permite encontrar localizações geográficas. O GPS, Sistema de Posicionamento Global, é formado por 3 segmentos: o espacial, de controle e utilizador. O espacial é composto por 24 satélites distribuídos em 6 planos orbitais. O segmento de controle é responsável pelo monitoramento das órbitas dos satélites. Por fim, o segmento do utilizador é o receptor GPS, responsável pela captação dos sinais fornecidos pelos satélites. Esse sistema de navegação permite, através de satélites artificiais, a obtenção de informações sobre a localização geográfica em qualquer lugar da superfície terrestre e em qualquer hora do dia. A localização geográfica ocorre em razão da emissão de rádio dos satélites, que são captados por receptores GPS na Terra, onde são decodificadas as informações e fornecidos a latitude, a longitude e a altitude. O Sistema de Posicionamento Global apresenta extrema eficácia na obtenção de informações referentes à localização e orientação geográfica. Proporciona posição geográfica em qualquer ponto do planeta. Para visualizar todos os países do mundo, utilizamos o Mapa Mundi político, que destaca as fronteiras que demarcam as unidades em que os diversos grupos humanos se dividem. Podemos localizar o Brasil em relação aos hemisférios e aos continentes. O Brasil possui maior parte de suas terras no hemisfério sul e inteiramente localizadas no hemisfério ocidental. Está localizado no continente americano do sul. A cartografia é a ciência que envolve a técnica de elaborar mapas. Neles podemos encontrar registros do conhecimento acumulado a respeito das diversas localidades do mundo em diferentes tempos da história. Os mapas servem como ferramentas para fazer uma leitura do mundo sob diversos aspectos, tais como população, natureza, economia e fatos históricos.
Para representar um local mantendo as proporções reais, usamos a escala. Ela indica a relação entre a realidade e aquilo que está representado no papel, ou seja, quantas vezes as medidas reais foram reduzidas. Elas são representadas por uma fração em que o numerador indica a distância no mapa e o denominador a distância real. Essas são escalas numéricas. Porém, a mais comum é a escala gráfica, que é representada por uma barra em forma de régua em que os valores estão diretamente indicados. Os domínios morfoclimáticos são ambientes naturais estabelecidos a partir da interação de características climáticas, botânicas, do solo e hidrológicas. Em cada domínio são encontrados diferentes aspectos, tanto físicos como humanos. No Brasil, são classificados 6 domínios: Amazônia, Cerrado, Mares de Morro, Caatinga, Araucárias e Pradarias. Quando se fala de clima, as pessoas se remetem sempre ao tempo. Mas clima é a mesma coisa que tempo? Há de se compreender a diferença entre clima e tempo. O tempo se refere ao estado da atmosfera em determinado lugar, em um determinado momento. O clima é a sucessão de tempos de um determinado lugar em um determinado tempo. As diferenças climáticas ocorrem porque cada lugar apresenta um conjunto distinto de fatores climáticos, ou seja, características que determinam o clima: latitudes, altitudes, maritimidade ou continentalidade, relevo, massas de ar. Vejamos cada um deles. Existe uma relação diretamente proporcional à distância do Equador e à quantidade de radiação. Assim, quanto mais próximo à linha do Equador, que são baixas latitudes, mais as temperaturas tendem a aumentar. Enquanto se nos direcionarmos rumo às zonas polares, que são as altas latitudes, menores tendem a ser as temperaturas. Em altas altitudes, temos baixa temperatura. Isso porque os raios solares aquecem os lugares mais baixos e os mais altos recebem apenas o seu reflexo, fazendo com que em baixa altitude tenhamos alta temperatura. Quanto à maritimidade ou continentalidade, ocorre porque o solo costuma se aquecer ou se resfriar mais rapidamente do que a água, o que acarreta uma maior amplitude térmica, que é a diferença entre a maior e a menor temperatura ao longo do ano em regiões continentais e o inverso em regiões litorâneas. As massas de ar são porções da atmosfera que assumem as características das áreas onde se formam, quando se movimentam, transferem suas características para o clima dos locais por onde passam. O relevo pode influenciar à medida em que ocorram elevações que impedem que as chuvas cheguem a determinados lugares, fazendo com que algumas regiões se tornem mais secas ou até desérticas. É o caso do sertão nordestino. Podemos perceber que o Brasil é cortado pelo Trópico de Capricórnio e linha do Equador, estando assim predominantemente na zona intertropical, a mais quente do planeta. Uma pequena parte, porém, está fora dessa zona, participando da zona temperada meridional do planeta. Em razão disso, apresenta predominantemente climas quentes, equatorial e tropical, que se caracterizam por temperaturas elevadas e alto índice de pluviosidade. A parte do território com clima mais frio situa-se ao sul do Trópico de Capricórnio, onde encontramos o tipo subtropical. Nessa área, as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano e as estações têm características bem distintas. Como além das latitudes temos outros fatores que interferem no clima, o Brasil apresenta os seguintes tipos climáticos: equatorial, tropical típico, tropical semiárido, tropical de altitude, tropical úmido e subtropical. Na aula de hoje, podemos observar que a localização geográfica de um determinado território interfere diretamente no seu clima e conhecemos a diversidade climática e, consequentemente, da paisagem no território brasileiro. Agora é com você. Através dos mapas, você poderá descobrir ou pelo menos imaginar o clima de outros países. Um grande abraço, até breve.